Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas, com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos um paredão quádruplo formado. Temos César, Domitila, Larissa e Ricardo. Temos enquete também nesse episódio no Spotify. Entre agora no Spotify, ou se você já está ouvindo a gente no Spotify, é só baixar, só scrollar a tela que vai estar lá a nossa enquetezinha. E se você estiver ouvindo a gente para outras plataformas, siga a gente na plataforma que você está ouvindo nesse momento. Vamos começar falando que a gente parou no quarto branco lá, que Domitila voltou do quarto branco. Vamos comentar a prova do anjo dessa semana, que a prova do anjo foi uma prova da Oral B, foi uma prova sorteada, e quem não poderia participar é o próprio líder MC Guimê e o pessoal também que pegou o castigo da prova do líder. Então, a Amanda e Cara de Sapato não pôde participar e teve um sorteio, teve uma ordem de sorteio de prova para ver quem que ia jogar primeiro, qual dupla iria jogar primeiro. E as duplas elas foram formadas o seguinte: Ricardo e Márgila, Bruna e Fred, Larissa e César, Sara Aline e Gabriel, Aline e Domitila. A primeira coisa, antes de falar sobre a prova no geral, a primeira coisa é que não foi avisado pra gente, né? Que seria uma prova de anjo em dupla. Não seria avisado, não explicou como que seria isso. Eu acho que isso daí na dinâmica eles sempre explicam, né? E ficou mal entendido ali porque estava escrito anjo imuniza e prova do anjo em nenhum momento falou que era em duplas, né? A gente acabou sabendo em cima da hora, né? Na hora da prova. Sim. Eu acho que isso aí foi uma falha, porque hum, geralmente eles têm que explicar a dinâmica, eles costumam explicar com transparência ali, né? Então Para faltou não ficar dúvidas, né? faltou transparência, faltou nisso, porque foi explicado quando explicou a dinâmica que o anjo imuniza. Só, não falou É, o anjo vai entrar em conjunto, vai entrar em consenso, porque são uma dupla. Nem foi explicado é. na dinâmica, sabe? Mesmo porque a prova do líder estava falando que era em dupla, não estava? Tava. Então, se não é para falar, você não fala nenhuma, né? É, Então, alguma coisa aí não deu muito certo, né? Você fala que e a do líder é em dupla e a do anjo você não fala nada. então, e falando dessa prova, a prova era o seguinte: a dupla teria que montar um quebra-cabeça de e um dos brothers, um do pessoal da dupla, iria ter que ficar apertando, iria ser o puxador da corda, porque esse quebra-cabeça estava no alto, e o outro era o montador. Então eles precisavam montar o quebra-cabeça, apertar o botão, vence a dupla que montar corretamente o menor tempo. Se montar errado, a dupla está automaticamente eliminada. A primeira dupla, que foi Marvila e Ricardo, fizeram 216 segundos e o Ricardo ele achou que ele fez o melhor tempo de todos. O Ricardo ele tinha plena convicção que ele foi o melhor de todos. Não, e também assim, por conta da estratégia que eles usaram, a gente imaginou que poderia ser o mais rápido, porque eles foram levando de três caixas, né, por vez. Sim, Então, o que que acontece? Se ele não tivesse perdido tanto tempo, porque ele empilhou tudo de uma vez, e depois ele ficou com dificuldade de encontrar para colocar em ordem. A estratégia deles foi boa, mas a execução lá na hora de colocar deu errado, porque ele tinha muitas caixas lá em cima para encaixar no quebra-cabeça, né? E ele não achava, porque estava toda amontoada lá. Então ele perdeu muito tempo ali. Ao passo que se ele tivesse pensado melhor, ele não tinha acumulado todas lá em cima, né? Poderia sim, ter acumulado, levado de três em três lá para cima, né? é, Levava três, colocava, né? Depois levava mais três, porque pelo menos ele tentou, eles tentaram, a estratégia parecia boa,
Mas no final depois, cada dupla foi fazendo estratégia diferente. Então, né, você tinha formas e formas ali, né? E depois foi a vez de Fred e Bruna, que fizeram 209 segundos, já bateu já o tempo já do Ricardo já e da Marvila. E daí, quando chegou lá no quarto do fundo do mar lá, quando foi conversar, daí o Ricardo já falou assim: Ah, lá você montou, show, pô, estratégia, essa aí é boa, que eles montaram no chão. Eles Então, montaram o quebra-cabeça. o Alface achou que a estratégia deles de montarem no chão foi boa, porque Sim. se ele tivesse feito isso, provavelmente ele tinha economizado, sei lá, uns 30 segundos para mais ali, né? E Porque aí ele já ia levar as peças certas, né? Mesmo que é, levasse de três, já ia levar certas. e também depois foi a próxima dupla, que foi Larissa e César. Então, daí foi seguindo as duplas, e quem ganhou foi a própria dupla Larissa e César, uma dupla improvável, né? Que os dois, cada um é de um quarto, cada um tem as suas ideias, fica difícil, fica. E tem um detalhe, a única dupla que levou um por um, É, né? Até o Tadeu comentou, eles estão achando que só pode ir um por vez. Então, assim, a única dupla que levou um por vez, né, que acabou fazendo menos tempo. e, Quem e montou no chão não deu certo. Quem montou é, lá perto já da base de subir também não deu certo, né? E a dupla que deu certo, que foi mais rápida, foi a dupla que levou uma por vez, né? e a, e a Então, Larissa, ela poderia ter feito mais rápido ainda, porque ela acabou é, se atrapalhando no começo. ela não viu furo na caixa, então tinha um furo que você tinha que encaixar. E ela não sabia como que encaixar, não tinha visto furo na caixa. Sim, Aí o Black, não, tem um furo aí no meio. Aí ela falou assim: ah, tá. Então, assim, logo que ela levou, ela não estava com. Não tinha. Isso porque o Tadeu explicou, né? A pessoa vê como a sim. pessoa fica conversando. Acho que foi o Alface que perguntou. Aí falou assim: não, tem um furo. Quando ele falou que tinha um furo no meio, aí que eles entenderam. Porque eles não estavam sabendo como que aquelas caixas ia entrar lá em cima. É, Aí ela não escutou, né? Ela não escutou a sim. pergunta, né? A resposta do E, Tadeu. e daí, com o anjo, tivemos o monstro também, o castigo do monstro, que é o monstro puxa-saco. Os dois castigados terão que passar o dia todo segurando um saco. Ao sinal do monstro, eles deverão ir até a área reservada no gramado e provar que tem talento de sobra para puxar o saco. Em consenso, a Larissa e o César escolheram o monstro para Ricardo e Marvela. Ricardo, que está na sua pior semana possível. Ganhou o líder, só que perdeu, né, pro Guimê, porque Ganhou a o Guimê prova do líder e queria. teve que entregar a prova do líder, ficar com os Então, 20 mil em e, daí, mercadoria, né? Compras do Mercado Livre. e aí no começo, aí depois Perdeu ele o anjo. perdeu o líder. E daí pelo menos eu estou no VIP. Pelo menos isso. Daí chega agora no Castigo do Monstro, tá na xepa agora. Tá na xepa e não tem imunidade, não tinha imunidade nenhuma, né? Aí foi pro monstro, né? Então, quer dizer, a sorte dele é que o monstro que deram foi um monstro meio leve, porque só tinha um saco. Você nem, não tinha fantasia, né, na verdade. Sim. Então, o monstro dele foi leve, o dele da Marvel agora foi leve. E também para finalizar também sobre o anjo, foi bom, tiveram que falar quem que ia levar para o almoço do anjo. A Larissa escolheu o Fred, o César escolheu a Domitila. Olha, eu dou meu voto de condolências aqui para Domitila, que teve que suportar o Fred dentro do carro, e agora teve que suportar o Nossa, Fred no almoço do anjo. não, almoço do anjo. Não, olha, sinceramente, viu? Sinceramente. Foi um climão, foi esse almoço do anjo, foi. É, Depois, antes da prova do anjo, a gente também teve o poder Coringa também. O poder Coringa, que quem tinha mais estaleca era o Alface. O Alface ele queria realmente comprar o poder Coringa. E daí ele pediu até pro Guimê se o Guimê ele poderia dar estaleca a mais no mercado lá para ele poder comprar o poder Coringa. E o Guimê recusou. O Guimê falou que não vai jogar com ninguém, que tá em cima do muro mesmo.
E é isso. Então ele não quer se comprometer com nenhum dos lados. Não ajudou e o Alface não pôde comprar. Quem acabou comprando foi a Aline, né? Sim, então a Aline tem um poder coringa, que é o poder do contra, então. Você viu a diferença da compra? Ainda foi, acho que cento e poucas estalecas só, né? Foi pouca estaleca. Que Sim, nem ela compra, acho que por 1.900 e pouco, ele tinha dado 1.800, né? é. Negócio assim. E então, E, assim, qualquer ajuda que o Guimê desse, é porque é o seguinte, a compra do Coringa foi antes da compra do VIP, né? sim, Só que aí sempre. ele precisava da palavra do Guimê para depois ele ter o dinheiro para comprar. E no final ele acabou fazendo a compra do VIP e saiu do VIP. Então, veja, deu tudo errado para ele essa semana, tudo É uma errado. semana. E ainda mais errado, a pior coisa que não pode acontecer com ninguém, que né, É cair no paredão. ainda acontece, né? Que nem, e outra, esse poder dessa semana era um poder bom, né? É, muito. Que ele falou, eu E- preciso de uma arma, eu ganhei a prova do líder e tô sem nenhuma arma, né? então, e a gente chegou na hora da formação de paredão. Então, o anjo, como sempre, né? O anjo César e Larissa tiveram que entrar em um consenso, eles já tinham entrado antes já. E em consenso, eles escolheram a Aline. E a Larissa explicou. A gente conversou, foi a dupla mais improvável. Cada um joga em um grupo. Começamos a conversar e hoje tem duas pessoas em comum. As duas são prioridades minhas, mas entramos em consenso sobre uma que é a Aline. Então a Aline está imune, está com o poder coringa. Já era já de se imaginar já que a Aline ia ganhar, porque é o peso, né, entre os dois grupos. É a pessoa que tá mais É, neutra entre os dois grupos. eles sabiam que a Aline, e inclusive, a gente tem que lembrar o seguinte, não sendo tendencioso, mas a gente não pode deixar passar o fato de que o Alface, quando ele estava combinando com o Guimê, o VIP, ele queria trazer a Amanda. Sim, Primeiro lugar era a Sara, em segundo a Amanda. O que que aconteceu? Deu aquela confusão que ele não pôde escolher a Sara. Aí, como era a Amanda, só que o Alface, o Guimê, o que que o Guimê fez? Ele trouxe a Aline, e a Aline acabou ganhando mais estalecas por causa que entrou no VIP. Então, ela virou a concorrente número um para comprar o poder do Alface. Por quê? Se ele tivesse chamado a Amanda, o único que teria dinheiro para comprar seria o Alface. é, Então, que nem o Guimê ainda chamou a Aline. Isso aí, para mim, o Guimê fez uma estratégia para derrubar o Alface mesmo. Por quê? Você concorda? Por que chamou o sapato? Por que não chamou a Amanda, que é grudada no sapato? é. Foi dar uma olhada na casa. A Amanda tá do lado ali. Aí ele vai procurar na casa para chamar a Aline. Por quê? Porque a Aline tinha mais estalecas. Então, eu acho que o Guimê já fez isso de caso pensado. Eu acho, você não concorda? Concordo também. Eu acho que o Porque era a Guimê. única pessoa que podia bater o alface na compra. Não, e o Aí Guimê. vai dar o VIP para ela. E o Guimê, a gente tem que lembrar que ele é um baita estrategista, né? Então, com É, certeza ele deve ter calculado já isso já. E porque se fosse qualquer outra pessoa meio lerdinha, a gente até poderia dizer, ah, não, qualquer coisinha. Mas o Guimê ele pensa em qualquer ação dentro do jogo. Qualquer ação é, ele pensa. Então, é. sem dúvida foi de caso pensado isso. Eu Também. só acho assim, por exemplo, na visão do público, isso poderia até ser legal se você fosse falar, puxa, o cara é estrategista, olha, ele acha o alface forte e está querendo aniquilar o alface. Mas não é bem isso. No game não funciona desse jeito. Por quê? Se eles tinham uma parceria e o alface saiu do quarto e o próprio Guimê falou que estava jogando sozinho, e eles ganharam a prova do líder juntos. Então não tinha por que o Guimê se voltar contra o Alface, porque é uma coisa muito velada, sabe? E assim, eu não, tamo junto, tô com você, tamo junto com você, mas eu quero essa festa, eu quero a festa, eu quero o líder. Ah, não, mas tamo junto, você passa, você ganhou comigo, mas eu quero a festa, eu quero, sabe? Aí, conclusão, ele ficou com todos os louros, né, da liderança, acabou ficando no VIP só com quem ele escolheu mesmo, porque o Alface acabou saindo, né?
E aí ele indicou quem ele quis, porque nem a indicação, e não precisou desempatar nada, e ainda empatou a vida do Alface para a compra do Coringa. Então, Sim. então, assim, o Guimê, na verdade, ele foi o maior adversário do Alface nessa jornada aí. É, Porque a única coisa que a gente sabia que os inimigos do Alface iam tentar puxar ele para o paredão de qualquer jeito. Então, o contragolpe provavelmente seria usado para isso. Agora, eles já sabiam que o nome era contragolpe quando era para comprar o poder, já sabiam, então já sabia que era um poder importante. Estava escrito que era poder do contra, né? isso. E então, assim, você é que nem todo mundo fala. Você saber que o seu adversário vai te aniquilar é uma coisa. Vai te pôr no paredão, vai fazer. Quer você fora. É uma coisa. Agora, você imaginar que o cara que você já teve algum relacionamento ali de parceria e que você ganhou uma prova do líder junto, ver esse cara fazendo algumas coisas que dão a entender que ele vai te derrubar, e ainda o Alface reagiu muito bem a isso, né? É. Seguiu a formação do paredão, agora o líder da semana, o Guimê, indicou o César ao paredão. E o Guimê ele falou o seguinte: ele foi influenciado por opiniões alheias sobre o meu jogo, a minha pessoa, e fomos nos distanciando. E tivemos a votação da casa. E aí, os participantes foram divididos em dois grupos por sorteio. Cada grupo foi para um quarto e teve que votar integrantes de outro quarto. Então, o Guimê teve que sortear qual quarto ia começar primeiro a votar, e quem começou a votar primeiro foi o quarto do deserto. Então, o quarto do deserto foi o seguinte: primeiro, Saraline votou na Larissa, Marvila votou na Larissa, Domitila votou na Larissa, Aline votou no Gabriel, César votou na Larissa e Amanda votou no Gabriel. Larissa, então, está indicada ao paredão pelo grupo laranja, pelo quarto deserto. E daí chegou a vez do quarto fundo do mar votar no pessoal que estava no quarto do deserto. Então ficou o seguinte: Larissa votou na Sara, Cara de Sapato votou na Marvila, Bruna votou na Marvila, Ricardo votou na Marvila, Gabriel votou na Amanda e Fred votou na Sara. E com isso, Marvila também está no paredão. E chegou o último momento. A Aline, ela foi chamada para o confessionário e descobriu como que funciona o poder coringa dela. Então ela teve que escolher uma pessoa para uma das pessoas que foram escolhidas pelos quartos para ter o contragolpe. E ela escolheu a Larissa. A Larissa deu o contragolpe no Alface. E ela falou o seguinte: de uma semana para cá, do nada, o Alface trocou de quarto, estava montando mil estratégias para ir ao paredão e conseguiu. Então, não poderia ser diferente. Essa justificativa foi boa, né? Foi. Nada. E tivemos uma prova bate-volta bem chata, vou falar a verdade, foi bem chatinha, foi que os participantes eles tinham que cantar, eles tinham que falar um número, e daí tinha uma promoção, um lanche do McDonald's, e daí a pessoa tinha que pegar esse lanche ali no atendimento ali com um dummy, mas antes tinha que cantar musiquinha sobre a comida, sobre o lanche do McDonald's. E quem ganhou essa prova foi a Marvela, que ela conseguiu 3 M's, que era o necessário para ela escapar do paredão, escapou do paredão. E essa prova foi bem chata, eu achei uma prova bem infantil, aquelas musiquinhas, sabe? Foi uma prova muito. Eu não sei, eles estão com umas provas tão fracas, né? Essa do Anjo até que foi boa dessa vez, né? É, Que tudo bem, é aquela, puxa, outro sobe, quebra-cabeça. Tinha uma adrenalina, né? Uma emoção ali, tempo para contar, né? Agora, essa daí, eu achei muito, assim, muito meio sem emoção, né? e a Marvel, ela foi 3 rodadas, foi nas 3 a Marvel acertou. A Marvel, ela tava com uma mega sorte, tava nisso. Se ela errasse ali, aí, quer dizer, a margem de erro ali dava
ponto para o adversário próximo né? E ela, no final das contas, ela foi certeira, né? Sim. Agora, a Marvila, você vê só que não está no destino dela ir para paredão tão cedo, porque primeiro ela era esquecida, né? Sim. Depois ela começou a ser votada. Aí ela começou a ganhar na votação para ir para o paredão. Aí ganha duas provas do bate-volta seguidas. Então, Então, é muita assim, sorte. eu acho que é dessa forma que a pessoa vai escapando, né? Porque, por É, exemplo, agora, ela também já foi muitas vezes monstro, hein? Quantas sim. vezes? Quantas vezes? Foi 3 vezes, foi monstro. E ela acabou de ser monstro a semana passada, né, Então, também. Realmente, o que está acontecendo com o trio que a gente chama dos intocáveis aí, é que acontece que eles estão percebendo também que, por exemplo, a Bruna ganhou provas, né, algumas, né, a Larissa agora ganha essa do Anjo, então ela, acho que no final das contas ela ganhou umas duas provas, né? isso. Então, mas também só estava com uma. Então o pessoal está meio equilibrado, vai se equilibrando de provas, né? É, Porque não é uma pessoa que também despontou, que ganha tudo, né? Então, o Guimê, por exemplo, ele ganhou um Anjo, né? Duas vezes ganhou o Anjo, não foi? sim, foi, E foi agora, isso. e agora ganhou uma liderança. Então, assim, e foi dupla? Foi, né? Deu ruim? Deu. Ele vai se queimar um pouco? Vai, né? Porque já começou toda torta essa liderança dele. Sim, Mas, mas ele ainda, por conta do histórico de jogador que ele teve, dos Big Fone e tudo, que ele não arregou, né? Vai à luta lá. Ele tem chance, né, de despontar como jogador. Que tem outros sim. que acham que estão jogando muito e não estão jogando nada, né? É, tem esse pessoal que se acha o jogador, É, olha, porque entrou com seguidor. Amanda e Aline, elas estão, se ganham uma prova, aparece, se não tem nada acontecendo com elas de prova nem de nada, elas desaparecem no jogo. E vamos comentar também sobre a. Vai vir a o intercâmbio entre os realities, então vai ter realmente a troca de La Casa de los Famosos com o Big Brother. Já foi confirmado já os participantes. Vamos falar do participante que vai sair do Brasil e vai lá para o México, lá na Casa de los Famosos, que é Key Alves. Key Alves foi a oitava eliminada dessa edição. Eu esperava que teria uma votação do público, né, para escolher quem que ia. Coitado do pessoal, o pessoal do México, o pessoal do México, eles não vão entender o que é verdade, o que é mentira da Kay, né? Porque o que a Kay mentiu já aqui já? Dentro do Big Brother, no Brasil, imagina lá no México, né? Imagina, Se aqui deu a volta no pessoal aqui, imagine lá, é, porque, né, tem uma série de situações que a própria língua, né, eu não sei se eles vai ter alguém que vai entender, se ela domina também a língua na espanhola, sei lá. eu acho que qual. ela não domina porque ela falou que nunca leu nenhum livro, né? Então, acho difícil. Então, agora, é, não é todo BBB que acontece isso, né? Eles Sim, escolhem assim. Eu acredito que seja mais para movimentar mesmo. Das outras vezes também não teve votação do público, né? Mas não, dessa vez, como saiu aquela enquete no G-Show, a gente imaginou que pudesse ter uma votação com relação sim. ao intercâmbio, né? Eu acharia legal nesse intercâmbio mandar, por exemplo, o Fred Nicásio. Fred Nicásio seria interessante mandar para lá. Fred Nicásio ia render lá pro pessoal. Eu acho que a E Paula também renderia muito, a hein? Paula. Eu tenho muitos nomes que seria interessante. A Kay também vai render também, né? A Kay brigou aqui no Big Brother, aqui, falava Aqui, um monte de coisa mal do outro. acho que a pessoa, por ter sido eliminada, o que que acontece? Ela falou assim, também eu não tenho mais nada a perder, né? Já perdi o game mesmo, né? Já não estão Sim, concorrendo ao milhão, os 2 milhões. Então, e aí é que acontece da pessoa causar, né? Mas o principal, eu acho que é a novidade.
É chegar uma pessoa nova do nada, assim, no meio de todo mundo. Aí fica aquela curiosidade, todo mundo querendo conversar, querendo fazer É, amizade, né? Querendo mostrar a casa. Eu lembro que das outras vezes que entrou gente, era uma puxação de saco, né? é, Todo mundo querendo mostrar as coisas para a pessoa, sim. sabe? E a pessoa vê que estava todo mundo deslumbrado, né? É, Então tem isso e, também, né? Eu acho e que vai ter muito isso também, mas eu acho que o principal, eu acredito que vai atingir. sim, e vamos falar também da pessoa que vai vir também para o Big Brother, que é a Dania Mendes. Ela participa de La Casa de los Famosos, foi escolhida para esse intercâmbio, é um nome conhecido no mundo dos reality shows no México. Ela teve uma polêmica gigante em um reality da MTV, o Acapulco Story, que ela se envolveu em uma briga que ela jogou até uma garrafa de água em outro participante até. Ela causou lá no programa da MTV, está causando também lá na Casa dos Famosos. Tem polêmica já em nome, já envolvido já dela, já. O que você acha? Você acha que você espera dela vindo pro Big Brother? E ela também vai ter uma missão secreta também que foi anunciado. Então, eles vão ter que inventar algumas coisas, porque alguma dinâmica, talvez, para movimentar o jogo, porque a gente já sabe que, como aconteceu em outras edições, né? A gente sabe que o primeiro impacto é a novidade da pessoa, aí todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, querendo se apresentar, querendo saber o que a pessoa faz, por que está lá. Então fica um negócio na casa, mas isso daí tem uma duração que é pouca. Aí ela vai ver com quem que ela vai conversar, vai querer perguntar para as pessoas. Isso a gente já viu. Tem uma interação ali, e num princípio em princípio, não geraria uma treta, porque o povo da casa fica querendo dar uma puxada de saco, né? Sabe? Querendo como chama? Ah, fazer a pessoa ficar, como fala? Que ela seja bem-vinda na casa, Sim, né? Aquelas coisas. Ah, pode dormir nessa cama. Ah, pode usar isso aqui meu, sabe? O pessoal oferecendo coisas. o Então, assim, pessoal, não é pessoal, o isso. pessoal, o pessoal é muito receptivo. O intuito não é esse. Então, eu acredito que essa dinâmica seja justamente para colocar fogo no parquinho, porque eles vão dar algum poder, alguma coisa para ela que vai mexer com a casa, né? E sabe, Eu sabe que eu acho espero que que é? vai ser isso, eu acho. Sabe o que eu acho que é o poder dela? Que ela vai Ah, vir essa missão secreta? Eu acho que ela vai ter que escolher alguém da casa que vai ter o poder de escolher alguém pro paredão. Ela sai e daí escolhe alguém, alguém que ela gostou demais lá na casa lá. E deixa esse poder em cima da pessoa. Não, e o pior de tudo, que eu não entendi por que que a Kay não mandou recado do eliminado. Também não. Por que que não fizeram o recado dela? Eu não entendi. Não tem sentido. Será, Você concorda? É falha do programa, será isso? será que foram correndo pra liberar o visto dela por isso? Ah, olha, sinceramente, não dá. Porque assim, a falta de recado, tem recado de todos eliminados, que eles É, inventaram isso que não tinha, certo? A não sim. ser que eles colocarem agora não vai ter mais. Do nada tirou. Que absurdo, né? Para que que inventam uma coisa e depois que nem tinha obrigação de explicar pelo menos para o público, ó, a partir de agora não vai ter mais recado. Ou Sim, então ou é alguma trollagem, ou é alguma coisa que ele vai dar spoiler depois, sabe? Eu acho assim, o público está ficando numa situação que não está sabendo, algumas coisas estão acontecendo com muita surpresa. Por sim. exemplo, por que que a Kay não fez o recado dela? Até a casa ficar pirada lá dentro é uma coisa, mas pelo menos ele tinha que avisar para o público. Ou pelo menos, tipo assim, poderia demorar um dia ou dois para mostrar o recado para eles, mas mostrar o recado, né? Ter o recado para eles ter a confirmação que ela realmente saiu. Então, não deu o recado lá dentro, agora ela vai para o México, só me falta eles fazer ela voltar. Eu acho que não. Não teria sentido daí. Tá, daí a gente votou à toa daí no G-Show pra tirar ela, daí ela volta, sabe? Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, né, paredão formado, César, Domitila, Larissa e Ricardo. Quem que você quer que saia?
Olha, eu gostaria, por exemplo, o Black e Domitila já foram em vários paredões. Eles cresceram muito também no game, porque quando o Black foi a primeira vez, a segunda, todo mundo falava, ele vai sair, ele é planta, não sei o que lá. Mas o cara voltou. Aí o cara começou a dar uns conteúdos, aí foi para mais paredões, aí voltou, então ele virou alvo. Geralmente, quem faz essa movimentação no game é porque tá dando conteúdo, né? Então, Sim, alguém tá querendo votar nele, sempre combinam de votar. Então, ele acabou sendo um cara que ficou azarado no programa, já chorou demais, já foi chacota, né? Que nem fizeram, como memes. fala? Memes. E assim, ele é uma pessoa que ele não se esconde também agora. Ele tá pro game, se vai estar azarado ou não tá lascado, se vai sair ou não vai, ele, né, também corre para atender Big Fone, essas coisas. Ele tá pro jogo. Domitila nem se fala, porque também é uma pessoa que desde o começo não foi pessoa para se esconder, né, no jogo. Então esses Sim. dois, eu acredito que eles cresceram muito no game. O Alface nem se fala, porque o Alface, ele é protagonista de treta desde que ele pisou na casa. Sim. Né? Porque ele já teve atrito com o Bocurroso lá, logo no começo, né? Depois teve atrito com um monte de gente. Então, assim, e continua tendo. Então, acho que o Alface se perde muito com a saída do Alface. E a Larissa, que eu gostaria que ela saísse, eu acredito que ela possa sair por conta do jogo dela. Por quê? Ela se anulou no jogo, ela tinha muito potencial. Você percebe que ela tá muito amarrada no jogo do Bocurroso. Fez o casal com ele, depois que ela fez casal, ela se anulou, porque ela não tem mais atitude para só na discórdia que ela aparece um pouco, o resto ela fica jogando o jogo do cara, né? Porque acho que o cara também ele tem uma autoestima, um ego inflado, então eles caíram nessa, que ele é o jogador, que ele é favorito, que eles vão ser campeões, eles estão fazendo tudo certo. Então ela foi nesse enredo aí e acabou dando errado. Ela se anulou, virou planta durante um tempo, né? Porque era uma promessa no game. E ela eu acho que também não ganhou tantas provas como a gente achava que ela ia ganhar, ia ser uma tremenda competitiva. E agora, com a saída do Bocurroso para esse quarto branco, ela provou por A mais B que ela não está jogando por ela, porque ela ficou um dia e meio triste, chorando lá porque não conseguia ficar mais, nem jogar, que está sentindo falta do cara. Então ela está dando mais ênfase pro relacionamento que ela criou lá dentro do que pro jogo. César pela primeira vez, não irei votar em César Black. Primeiro paredão que César Black, eu não irei votar nele. Ele tá crescendo no jogo, tá se mostrando uma pessoa diferente das primeiras semanas. Domitila nem se fala, Domitila tá aparecendo no jogo, tá fazendo estratégia, tá jogando, não teve medo do quarto branco, tanto que ela falava que tinha medo do quarto branco, não teve medo, não jogou, foi até o final, foi a luta. Ricardo Alface, o Facinho nem se fala. O Alface é o protagonista, né? O Facinho, ele carrega essa edição nas costas. E daí a gente tem a Larissa que virou a sombra de Bocurroso. Larissa, ela não joga, ela não quer se posicionar. Quando ela se posiciona em jogo da Discord é sempre um assunto antigo. A Larissa, ela quis se omitir do jogo para ficar com o Bocurroso. E a Larissa, saindo ela, o jogo ele só ganha milhões de vezes, porque vai melhorar. Vai vir o tombo do quarto do deserto. O quarto do deserto tá pleno, está convencido que Larissa vai ficar, porque olha, o Fred Bocurroso falou assim: não, Larissa, mesmo se você não tiver torcida, olha quem que você está contra. Tipo, desmerecendo o pessoal, porque o pessoal treta, porque o pessoal faz um monte de coisa. Só que vai ser uma resposta bem diferente que eles estão esperando. A saída dela vai ser para o povo recalcular a rota, porque tem gente lá que ainda está numa zona de conforto, como se não precisasse jogar. Quer ganhar 2 milhões assim de graça, sem fazer nada, sem se movimentar, sem se jogar. E com isso
Então, o Espiadinha é fora Larissa com as forças, porque Larissa, ela não acrescenta em nada nesse jogo. Realmente, ela tem que sair nesse paredão. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu, gente, até aqui e tchau.